Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus, para trazer uma mensagem através aqui do programa Seja Livre. Quero desde já te fazer um convite, se você ainda não segue o canal dos 100 Grilhões, aí embaixo você tem o sininho, Dessa forma você contribui com aquilo que a gente faz aqui. Então é só clicar aí embaixo, seguir o canal e acompanhar cada uma das programações. E aqui no Seja Livre hoje a gente tem mais novidade de vida para compartilhar. E os materiais aqui de recursos que a gente tem, a Bíblia de Estudo Despertar, tem a base aqui dos 12 passos bíblicos, que nos levam aqui pelo caminho. Tem esse material extremamente rico do Celebrando a Recuperação, que tem sido aí duas ferramentas importantíssimas para a gente trazer aqui o conteúdo a cada novo episódio. Eu vou começar aqui com uma reflexão. Pode ser que você tenha feito um esforço enorme para mudar uma área da sua vida ou algum determinado comportamento, ou querer abandonar algum tipo de vício, algum tipo de compulsão, e você até teve avanço, tem percebido o progresso, mas tem uma área específica ou chega em um determinado momento onde parece que a situação ela não rompe, onde você não avança mais. E hoje a gente vai trazer aqui alguns gatilhos, algumas chaves para que com essa direção você consiga superar essa limitação que talvez você tenha encontrado e tem, de repente, ficado preso no passado ou percebe que aquele progresso da maneira como vinha já não tem acontecido. Então fica de olho aqui, porque hoje tem valor de Deus para a sua vida. E como tudo que a gente tem feito aqui, compartilhado, tem base na Palavra de Deus, vou trazer um princípio 5, que dentro do material do Celebrando a gente encontra, que fala assim: peço humildemente que Deus remova os meus defeitos de caráter e voluntariamente submeto-me a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Em Mateus 5, lá no Sermão do Monte, fala assim, o trecho, Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. E o passo 6, ele é bem alinhado, conectado aqui com o que esse princípio ele compartilha. Ele diz assim: prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Em Tiago 4,10. E então, quando vocês sentirem a sua indignidade diante do Senhor, Ele levantará, animará e ajudará vocês. E aqui, basicamente, para que Deus possa agir, quando a gente junta esse princípio 5 e o passo 6, é necessária a sua permissão para que Deus possa agir. Então tem coisas, que quando eu tentei descrever ali, as dificuldades que você vem enfrentando e você vem lutando e progredindo e se desvinculando de coisas do passado ali que já não vale mais a pena você estar carregando, isso tem evoluído e aí chega no momento que parece que bate no teto, a coisa não avança, Esse momento é onde realmente a gente precisa com humildade se apresentar diante de Deus e falar: Deus, faz isso por mim porque é algo que eu não tenho conseguido. E aqui é o momento que a gente precisa realmente estar de coração aberto para Deus e falar: Deus, entra, eu estou esperando pelo seu agir, o Senhor tem permissão para fazer o que o Senhor quer na minha vida. E aí existe uma questão a seguinte, muitas vezes a gente abre a boca, fala isso para Deus, E chega uma situação onde a vontade de Deus, ela não vai bater de frente com a nossa vontade. O que é ser feliz para Deus, de repente não é aquilo que vai te trazer prazer, como o mundo traz, uma satisfação momentânea, um prazerzinho, não é isso. Muitas vezes a vontade de Deus vai fazer com que a sua carne ela seja ferida, vai fazer com que realmente você vá contra a sua vontade para que a vontade dele se estabeleça. Então é nesse ponto de encontro que eu entendo que é quando a gente abre a porta para Deus entrar e realmente se diminuir, para que Ele possa agir, se diminuir quando a gente fala ali, de agir, de pedir com humildade para que Ele faça algo que a gente não tem conseguido. Então é nessa conexão com Deus que a gente consegue destravar, essa situação e superar um trauma e abrir mão verdadeiramente de algum tipo de dificuldade que a gente se esforçou, por conta própria e acabou não conseguindo. Então é nessa conexão com Deus que a gente percebe o favor dele, o amor dele sobre as nossas vidas, E aquele empurrão que faltava, aquele progresso que não avançava, você consegue ver claramente que é a mão de Deus, sobre a sua vida. Então hoje a gente vai discorrer sobre esse tema, a fim de que cada um aqui que está nos ouvindo possa ter essa experiência com Deus, de receber a graça, receber o favor dele.
E esse agir de Deus que eu estou, de alguma forma, tentando descrever aqui, é uma experiência única, né? Então eu não consigo dizer para você vai ser assim ou vai ser assado. Pode ser como foi na minha vida, né? Como eu tenho visto na vida das pessoas que talvez estão ao meu redor, um processo de libertação, mas Deus está te chamando para que você tenha essa experiência, né? E eu não posso avançar aqui no episódio sem te fazer uma pergunta. Você está pronto? Você está pronto para experimentar esse agir de Deus? Está pronto verdadeiramente para que Ele entre na sua vida e faça as mudanças que são necessárias realmente? Talvez são áreas da sua vida que estavam ocultas, que você resolveu não tratar, né, com tanta clareza, e talvez por isso o progresso não aconteceu. Mas se você verdadeiramente deixar que Deus entre na sua vida, a transformação ela é incontestável. O poder de Deus é sobrenatural. Então, se você realmente está pronto, se é essa a sua realidade, segue adiante aqui, porque tem mais coisas aqui para você aprender, segundo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Eu vou dividir aqui com você 5 pontos que são fundamentais para que você desfrute, né, dessa experiência. E eu vou começar aqui pelo primeiro deles, que é a gente abrir mão do controle. E não é um jargão, mas eu falo muito, né, para as pessoas que o Senhor traz para perto de mim, quando eu posso falar do amor dele, né, para alguém ali que está sedento, eu digo assim, né, o segredo do controle é a rendição. E Deus, ele é extremamente paciente, né? Então, no seu caso não é diferente, ele está esperando que você dê sinais de rendição, né, de submissão à vontade dele. Então, é essa experiência que nesse episódio eu quero te conduzir, né? Não na minha força, mas de acordo com aquilo que eu tenho visto e aprendido. E quando você abre realmente mão do controle, entrega, né, a chave do carro e fala: Senhor, me leva para onde o Senhor desejar, porque eu sei que seus caminhos são maiores do que os meus. E eu estou disposto, né, a ir de carona com o Senhor nessa viagem. Então, se aproxima do Senhor, busca verdadeiramente abrir o seu coração. Se tem um quarto escuro ali que você ainda não resolveu tratar, traz para cima essa situação e você vai ver como é maravilhoso viver na direção do Senhor. E essa atitude de abrir mão do controle, porque naturalmente as pessoas têm a tendência de segurar a rédea, né? Até o momento que a corda arrebenta. Então, se não arrebentou a corda ainda, né, você está ainda oferecendo resistência, a rendição é o caminho. E quando você abre mão do controle e entrega verdadeiramente o controle da sua vida para Deus, quer dizer que você está dando um sinal de permissão para Ele agir, né? Então isso exige humildade, isso exige coragem e exige confiança. Então que através disso que está sendo compartilhado aqui, você realmente siga, né, nessa direção, experimente, né, Deus no controle da sua vida. Um segundo ponto, talvez pode ser um contraste, né, com o que as pessoas buscam, né? É sugerido que a gente vá com calma. Só que calma aí, como eu vou com calma se meu problema é grave, se eu estou com uma situação que precisa ser resolvida? Eu quero uma solução imediata, né? Muitas vezes a gente chega assim, né, diante de Deus. Fala: Deus, estou com esse problema aqui, né, e eu quero que o Senhor resolva agora. E pode ter certeza, né, se a situação chegou nesse ponto, certamente foi algo que não foi legal, que foi semeado no passado, que não germinou e veio dar um fruto que não foi um bom fruto. E aí de repente você quer arrancar, fazer com que aquilo desapareça da sua vida a qualquer custo, sem muitas vezes pagar um preço, né? Não quer dizer que você precisa continuar sofrendo. O preço já foi pago na cruz. Mas a partir do momento que você direciona para Deus as suas questões, o trabalho de esperar nele é o único que você tem. E o desejo por solução rápida, para que aquele defeito de caráter seja imediatamente removido, né, é uma tendência, né, do ser humano que se encontra em dificuldade ou em aperto. Você não consegue ver nada além da sua dor. Mas imagina o seguinte, né? Deus vai lá e te dá uma anestesia. Você vai, na verdade, só receber o alívio de uma dor momentânea. E o processo de transformação você não teve a oportunidade de viver. Então, muitas vezes, Deus ele age no caminho, né? Ele vai curando no caminho, ele vai transformando a sua vida à medida que você vai abrindo o jogo também, à medida que você vai colocando diante dele quais realmente são os pontos que precisam ser transformados, que você reconheceu, que você admitiu, que você pediu perdão por aquilo e você colocou diante dele as questões mais difíceis que você, por conta própria, não conseguiu resolver.
E o Senhor, ele tem interesse não só em trazer um alívio dos sintomas, né, das situações que realmente agora, né, apareceram, né? Uma mudança profunda, ela não é instantânea, ela é gradual, né? Vou dar um exemplo aqui do que eu vivi nesses dias, né? Fui para o interior na casa do meu pai e com esse tempo de seca, né, um poço lá que tinha, sei lá, 50 anos lá, que sempre teve água, nunca faltou, e baixou o nível da água e realmente secou, toda a região ali ficou sem água. Então o problema apareceu, né? Imediatamente precisava-se de uma solução, né? E aí veio umas pessoas lá que são especializadas em furar o fura-poço lá, procurar água, né? E eu acompanhei o processo, né? Ali poderia acontecer uma série de questões quando eles começassem a furar, né, ali o chão para procurar água, né? Poderia ter uma pedra no caminho, alguma coisa que impedisse, né, chegar realmente até a solução, que era a caixa d'água já estava seca praticamente e precisava de água imediatamente, né? E ali, não foi no primeiro metro, não foi no segundo metro, foram 20 metros de profundidade para realmente jorrar uma água limpa, para realmente se encontrar uma fonte ali que pudesse abastecer. E aí eu entendo que até a próxima geração, muito provavelmente aqui não falte água, né? Então, às vezes a gente no primeiro metro já quer encontrar água. Estou fazendo um paralelo aqui do que realmente esperar em Deus e saber que a provisão vem dele, né? Então aqui é um exemplo, né, de que uma mudança ali de encontrar água, a necessidade de suprir por bastante tempo, foi necessário um trabalho um pouco árduo. Foram ali várias horas de trabalho até realmente encontrar uma fonte forte que sustentasse ali por longos anos o abastecimento de água. Então, para que você seja abastecido pela água de Deus, né, pelos valores do Senhor, você deve também ir profundo nele. Isso acontece à medida que você abre a sua vida e permite que ele entre. Né? Não é ele entrar, resolver a sua questão e você abrir a porta de saída e virar as costas para ele. Então talvez ele age dessa maneira, né, no processo, de forma gradual, para que você tenha a oportunidade de conhecê-lo, para que você desfrute da presença dele. E isso é o melhor que existe para nossas vidas. E um terceiro ponto, aceitar as mudanças. Vou voltar rapidamente no princípio 5, o segundo trecho aqui do que o princípio fala. Submeto-me a cada mudança que ele queira fazer em minha vida. Então mudar não é fácil, porque você tem medo do desconhecido, né? Se você abandona um determinado comportamento, ou você de repente trabalhou por tantos anos num determinado lugar, aí chegou o momento de mudar, de você trabalhar de forma autônoma, estou falando de mim aqui, e isso gera uma determinada insegurança, mas quando você fala, Deus, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim, eu sei que mais uma vez o Senhor vai se fazer presente, vai me surpreender. Então assim, diante de Deus, né, quando você se submete a uma mudança que Ele quer fazer, aumenta a expectativa. Pode ter certeza que Ele não vai te levar para uma roubada, Ele é teu Pai. Esse é o Deus do qual nós servimos, esse é o Deus do qual tem sido revelado aqui nesses episódios, em cada um dos nossos programas aqui. E aqui eu vou te dizer, né, toda mudança, em especial as mudanças que Deus quer fazer em nossas vidas, é algo que inicialmente é desconfortável. Mas o que eu posso dizer aqui que te conforta é saber que os planos de Deus, eles são perfeitos para a sua vida. Assim como é para mim, assim como é para a pessoa que está do seu lado, as pessoas aí que você sabe que também estão buscando a Deus. Isso é algo maravilhoso, né? Então você vai ser jogado ali para uma situação de desconforto, mas isso não significa que você está abandonado, você vai ser amparado, e é nesse trajeto, né, que muitas vezes pode ser um deserto, pode parecer um silêncio de Deus, mas é o tempo que Ele está operando na sua vida. Então esteja aberto para isso, esteja aberto para o novo, e saber que mudança gera sim desconforto, mas te leva para um novo patamar, te leva para um avanço diante de Deus, para um crescimento espiritual. E aí, com certeza, num próximo ciclo, onde a mudança novamente vai se fazer necessário, você está ali com mais bagagem, né? E você se permite cada vez mais a fim de que Deus conduza a sua vida. Essa é a verdadeira mensagem, né, que eu quero transmitir aqui, para que você confie de forma integral naquilo que o Senhor Deus tem para você. E um quarto ponto, substitua suas falhas por algo positivo.
você se abriu para Deus e falou: Deus, esse é o defeito de caráter que eu não consigo remover. Entra na minha vida, me ajuda a fazer com que isso não exista mais, porque eu já realmente não suporto, não quero mais conviver com isso. Aí Deus vem e age e remove, né, aquilo da sua vida. E você simplesmente se conforta com que aquilo tenha sido removido. Será que isso é suficiente? Eu te afirmo que não, porque toda vez que um defeito de caráter ou um determinado comportamento ali que não era um bom comportamento, ele foi removido, você precisa imediatamente substituir por algo positivo, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu, por exemplo, não tenho muito controle do meu quintal, né? Que tem plantas no jardim, tem bloquete, aí nasce aquelas ervas daninhas no meio do bloquete, eu nunca dou conta. Essa é a realidade. Imagina eu que não dou conta de uma planta no quintal, né? Imagina se eu for querer dominar a minha própria vida sem a ajuda do Senhor, né? Seria uma perdição. Só que assim, voltando por exemplo do jardim, certamente se eu remover uma erva daninha, ou de repente tem um lugar ali onde está nascendo um mato, e eu não substituir, ou seja, eu não plantar algo bom, ou não colocar uma grama de repente num lugar ali que realmente substitua e fica ali um jardim gramadinho e tal, bonitinho, com certeza não vai demorar muito tempo, aquelas mesmas ervas daninhas vão estar se levantando novamente. E é isso que acontece quando você espera uma solução imediata, né? A erva daninha é arrancada, mas não demora muito tempo, os sintomas estão aparecendo novamente e significa que a raiz ainda estava lá. E Deus quer fazer uma transformação nas nossas vidas desde a raiz. E por isso que desde o início eu falei, será que realmente você está pronto? Será que nós realmente estamos prontos para que Deus venha e remova de fato esses defeitos de caráter? Ou a gente só quer um alívio para as nossas vidas, né? O que Ele quer é uma transformação por completo. E é importante que cada um de nós queira isso também. E um quinto ponto, para a gente fechar aqui o que eu quero tratar aqui nesse episódio, submeta-se ao crescimento. 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 11, fala o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E aqui nesse ponto, quando a gente fala de se submeter ao crescimento, de se render ao crescimento, significa verdadeiramente que você está demonstrando uma prontidão. Aquela mesma pergunta que eu falei no início, você está pronto? Porque Deus vem com as propostas dele, né? Você falou entra, aí ele apresenta a proposta, você precisa ir adiante. Isso não significa que você não vai ter mais medo, que você não vai se sentir muitas vezes inseguro. Inseguro em si mesmo, né? Mas é nessa condição, né, que realmente o crescimento de Deus ele se revela. Quando você não sente segurança em você mesmo, mas você vai adiante, você avança na segurança que o Senhor te traz. Porque se a direção é dele, se a proposta é dele para a sua vida, você não depende da sua própria vontade, você não depende simplesmente do seu próprio entendimento para que haja uma superação, para que aquilo se cumpra. Se você tem esclarecido que aquilo é vontade do Senhor, simplesmente você vai. Simplesmente você crê, você confia completamente e desfruta do agir de Deus, né? Esse é o ponto mais maravilhoso do que esse versículo, por exemplo, ele diz, né? Que quando era menino, pensava como menino, você não tinha ali a ideia do que Deus poderia fazer, mas conforme você vai se deleitando nele, conforme você vai se apegando mais a ele, você vai conhecendo mais qual é o plano dele para a sua vida, é um plano perfeito. Isso vai te amadurecendo, né? E aquelas lutas que, de repente, anos atrás, parecia um muro alto para você ultrapassar, se hoje em dia aquele mesmo obstáculo aparecer e você achar que é uma dificuldade, talvez você não teve um crescimento real. Mas quando você vê o muro cada vez mais alto, significa Deus que está te impulsionando para frente, né? Ele está te capacitando a ir adiante na força dele, não na força do seu próprio braço. E aqui eu vou compartilhar algo que o Senhor me trouxe à memória agora, né? Estou fazendo fiz 42 anos, né? Agora em setembro e Deus está me chamando para um romper, né? Eu tenho percebido isso cada vez mais claro, né? E quando vem assim de dentro para fora, assim, um desejo de fazer as coisas para Deus, né? Um senso ali de realização
e de falar, não, eu sei que Deus pode fazer, que são coisas mais altas assim que eu poderia imaginar, e eu tô nessa fase aqui, né, me submetendo ao crescimento, né? Esse programa, por exemplo, aqui, ele é uma demonstração disso, algo que há tempos o Senhor tinha colocado no coração, mas talvez naquele momento, né, que isso foi anos atrás, não seria o tempo de Deus, né? Então tudo tem se encaixado e eu poder estar aqui compartilhando com você cada uma dessas mensagens, desejando um crescimento espiritual para que a vida de cada um que assista um dos nossos episódios aqui possa ser destravada, que a pessoa encontre ali uma esperança para uma luta que ela está vivenciando. Isso para mim está sendo uma jornada de crescimento, né? Então eu não vejo uma outra maneira de perceber o agir de Deus senão Ele me levando adiante das coisas que tem se mostrado, né? Eu creio que o plano dele é perfeito, né? E as coisas que estão na minha cabeça aqui, que eu acho que pode ser grande, né? Eu sei que ele vai me surpreender mais uma vez. E quando ele colocou o desejo desse programa e outras coisas mais que estão acontecendo aí, eu creio que para o próximo ano Deus vai fazer algo incrível, né? E eu quero muito poder vir aqui compartilhar. Não quero me antecipar porque isso está no meu coração, eu tenho colocado diante de Deus, né? E eu vou voltar lá na frente, né? Que eu estou falando pela fé e falar, ó, Deus fez assim, 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 os planos eram esses, Ele fez algo muito maior, né? Porque eu tenho me rendido ao crescimento. E se eu fosse aqui transmitir para você uma mensagem, ó, eu posso realizar, eu vou fazer, eu vou acontecer, não. Eu tenho me submetido continuamente, né? A esse crescimento, a esse desenvolvimento. E quem traz esse crescimento é o Espírito Santo de Deus, que nos revela em sonhos, que move as coisas ao nosso redor para que os planos dele se cumpram, né? Então isso tem sido algo maravilhoso, é muito bom poder estar compartilhando isso com vocês aqui. E para concluir esse episódio, eu vou deixar uma mensagem de encorajamento, né, para cada um que estiver ouvindo aqui, né? Não lute contra o crescimento, né? Ao invés disso, você se submete a Deus, né? Permita que Ele venha agir na sua vida, porque Ele tem um propósito maravilhoso e o seu nome está escrito no livro da vida. Essa é a realidade, o qual tem que ser a nossa estrada, né? O que já está pavimentado, o que Deus fez já está posto e não pode ser mudado. E cabe a nós se permitir, né? Ser guiado por essa estrada e estar nesse caminho, que é um caminho maravilhoso e, vou ser bem sincero, o verdadeiro desejo de Deus é que a gente seja livre, tá bom? Que Deus te abençoe, continue acompanhando aqui cada um dos nossos episódios. Fica com Deus.